Glória a Deus, boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, seu coração e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero nesse momento convidar você a assistir até o final essa mensagem, essa palavra. Ela veio do coração de Deus para os nossos corações. Esse é o momento de você abrir seu coração, para você receber essa palavra que tem poder para mudar a sua vida, pode te curar, pode te libertar e pode salvar a sua alma. Diga glória a Deus. Aqui no livro de Mateus, irmãos, capítulo 24, versículo 12, que é a base da mensagem de hoje, da palavra de hoje. O Espírito Santo disse assim, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amados, preste muita atenção. Há um problema gravíssimo acontecendo com a igreja de Jesus, no Brasil, no mundo. A igreja passa por um processo de sono. A igreja passa por um processo em que precisa despertar. Mas esse processo, a igreja que não pode dormir, não pode espiritualmente esfriar, e é o que mais nós estamos vendo nas igrejas hoje, muito entretenimento. As pessoas procuram mais assistir o culto do que participar do culto, ser participando do culto. As pessoas estão mais entretendo, buscando entretenimento para afagar a sua alma, mas quando na verdade o evangelho da mudança, o evangelho que muda a nossa vida, o evangelho de impacto, de poder que o apóstolo Paulo ensina na palavra de Deus, está ficando escasso, está ficando raro. O evangelho de doutrina, aonde há a doutrina dos apóstolos. Então, o que nós precisamos entender? Da onde vem essa frieza espiritual? O que causa a frieza espiritual em você? O que está causando essa frieza que está fazendo você se tornar mais frio? Aonde antes você orava mais, aonde antes você buscava mais, aonde antes você jejuava mais, aonde você fazia mais a sua busca ao Espírito Santo e hoje você não faz mais. Nós precisamos entender a origem dessa frieza. Aqui no livro de Mateus 24, 12, é um versículo base, onde mostra aonde vem a origem dessa frieza. Olha o que é que diz aqui: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o que, igreja? Esfriará. Então, o que leva um cristão, o que leva você a esfriar a sua fé é o pecado. O pecado, ele é a fonte do esfriamento do cristão. Quando um cristão está cheio do fogo, está enérgico, está buscando, está orando em línguas, está lendo a palavra mais, jejuando mais, o que Satanás faz? Satanás tenta derrubar esse cristão, para que esse cristão venha, através do pecado, esfriar a sua fé. E o pecado faz com que o cristão venha perder força. Aquele cristão que ele buscava mais, que ele jejuava mais, que ele orava mais, ele vai deixando de buscar mais aos poucos e vai esfriando o seu coração. Diga misericórdia, diga está repreendido em nome de Jesus. Então, eu quero mostrar para vocês uma história muito interessante. Um rapaz estava andando com uma lamparina no Polo Norte. E ele andava com essa lamparina acesa, andando, caminhando, e ele foi seguindo o seu rumo, mas um dia essa lamparina apagou. E ele
esse fogo foi ficando mais fraco e ele não foi percebendo, mas o frio foi chegando aos poucos. E quanto mais ele caminhava, andava, esse fogo dessa lamparina foi se apagando, até o dia em que se apagou totalmente. Foi aí que ele percebeu, porque ele começou a tremer suas pernas, e ele começou a tremer seu queixo, começou a tremer suas mãos, e ele começou a sentir muito frio, chegando até mesmo a procurar alguma coisa para acender um fogo ali, para que ele pudesse dormir. Mas ele não aguentava mais aquele frio. Assim, irmãos, acontece na vida do cristão. O cristão, ele tem o fogo aquece o seu coração, mas se ele não permanecer na presença de Deus, aquele amor que ele ia sentindo pela obra vai esfriando, e ele vai se afastando aos poucos, e sem perceber o fogo vai se apagando, até chegar um momento que não há mais fogo ali, e aquele cristão vive uma vida fria, longe da presença de Deus. Diga misericórdia. Levanta a mão direita e diga assim: está repreendido em nome de Jesus. Bota a mão na sua cabeça e diga assim: que o Senhor nessa noite me desperte, e que o fogo do Senhor venha estar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, se você colocar, abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 7. Preste muita atenção. O processo de esfriamento da fé, o processo do esfriamento espiritual. Preste muita atenção. Uma pessoa, ela não esfria de uma vez, ela vai esfriando aos poucos. Você em casa já deve ter feito, você já fez chá na sua casa? Quem já fez chá? Já fez chá? Você fez aquele chazinho e ali você deixou em cima do fogão. Você não tomou logo de repente porque estava muito quente. Mas ali você deixar ali no fogão, passando as horas. Se você fizer pela manhã, quando for a tardinha, ele já está morno. Quando chegar à noite, ele está frio. Isso mostra que ao passar do tempo, se aquele chá não for aquecido, o que vai acontecer? Se aquele chá não for aquecido, irmãos, aquele chá vai ficar frio. Assim também é o coração do cristão. A tua vida espiritual precisa ser aquecida. Se você não aquece o seu coração, você vai esfriando, até o ponto de se afastar totalmente da presença de Deus. Em Êxodo capítulo 7, versículo 13. Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento. Diz assim, todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Essa palavra endurecer é casar, do hebraico, que significa insensível, que é o que acontece com muitas pessoas hoje. Elas se tornam insensíveis, vão até para a igreja, vão para o culto, assistem o culto, mas não participam do culto. Elas não adoram, elas não louvam, elas não oram,
elas apenas assistem, ouvem a palavra, mas elas se tornam insensíveis, elas não sentem a presença de Deus ali no culto, irmãos, isso é gravíssimo. E elas conseguem voltar para casa da mesma forma que elas vieram para a igreja. Então, alguns sinais dessa frieza. Primeiro, falta de prazer na oração. Quando é que eu estou me sentindo, quando é que eu estou esfriando na fé, apóstolo? Quando você não tem mais prazer na oração. Quando a oração já não é mais o teu prazer. Você tem prazer em outras coisas, você tem prazer até na palavra. Quero ouvir a palavra, nada de louvor, de adoração. Por quê? Porque na palavra você ouve, você recebe. Todo mundo quer receber, irmãos, mas poucos são aqueles que querem entregar. Poucos são aqueles que querem orar. Poucos são aqueles que querem adorar. Então, quando nós oramos, nós entregamos, nós estamos ali fazendo um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Então, a falta de prazer na oração, a falta de prazer na palavra de Deus, pode já estar contaminando o coração do cristão e esfriando a sua fé. A indiferença diante da presença de Deus. A presença de Deus está do nosso lado e nós estamos, congelados. Você já viu um animal congelado saltando, pulando? Você já viu um ser vivo congelado, pulando, saltando, se alegrando? Não. Quando o cristão, ele sente a presença de Deus, e ao redor dele, muitas pessoas sentindo a presença de Deus, ele está ali congelado, parado. Todo mundo dando glória a Deus e ele parado. Todo mundo se manifestando, orando em línguas, e ele calado. Isso é frieza espiritual. Isso é indiferença diante da presença de Deus. Ou seja, não há diferença nenhuma. Tanto faz ter a presença como não ter. É a mesma coisa. Outro sintoma, outro sinal muito complicado para quem está esfriando na fé. Desânimo em servir. Não quer mais servir. Está desanimado para varrer a igreja, para limpar a igreja. Está desanimado para fazer a obra social, ajudar os mais necessitados. Está frio em ajudar os irmãos. Isso é o desânimo em servir. Estou desanimado. Isso é frieza espiritual, irmãos. Isso contamina. A frieza espiritual tanto é ruim para um como para todos. Porque uma pessoa fria, ela pode muito bem contaminar os outros. Então, a frieza espiritual pode estar também no amor. No amor. Como é que eu posso dizer esse amor? O amor religioso. O amor religioso. Quando nós estamos fazendo por religiosidade. Quando nós não estamos mais fazendo de coração. Quando a nossa vida em servir já não é mais de coração, mas nós fazemos porque nós somos religiosos. Porque eu estou nessa religião, então estou fazendo. Isso é frieza espiritual. A frieza espiritual, irmãos, abre uma brecha muito grande para a apostasia na fé, o afastamento do cristão da fé. Então nós precisamos nos encher da presença de Deus. Amados, amar a presença de Deus, buscar esse fogo, buscar nos aquecer. Você precisa olhar para o espelho e ver como você está. Eu não estou bem espiritualmente. Você já percebeu que quando
Quando uma pessoa ela está horrivelmente no pecado, quando ela vem perceber, é porque o pecado já tomou conta dela. Porque normalmente as pessoas que estão ao redor percebem primeiro do que ela. É como uma pessoa que está com mau cheiro. Quando uma pessoa está com mau cheiro, quem está ao redor dela sente primeiro do que ela. A mesma coisa é uma pessoa que está no pecado. Ela só sente depois. Todo mundo já prestou atenção, já sabe que ela está no pecado, ela não percebeu. Quando ela vem perceber é porque o estado dela está horrível. É porque já passou muito tempo. E ela não tinha percebido. Então, se você colocar aí em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, irmãos. Apocalipse, capítulo 3. Pronto, quem encontrou, diga glória a Deus. Apocalipse 3:16, dá um glória a Deus aí, gente. Apocalipse 3:16 diz assim, ó: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso aqui é sério, irmãos. Repetindo, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é palavra do Espírito Santo. Então tem cristãos que estão já para serem vomitados da presença de Deus, porque eles não querem esse calor que traz para nós o reacendimento da chama. O calor reacende a chama em nós, irmãos. Essa palavra morno, do grego é kiliaros, que quer dizer sem vida, sem intensidade. Tem pessoas que elas estão na igreja sem vida, sem intensidade. Estão já para serem vomitados, porque estão sem vida, sem intensidade. Você precisa viver a vida com intensidade, você precisa viver na presença do Senhor com intensidade. Não deixar essa mornidão chegar até você, esse esfriamento. Irmãos, o coração frio não rejeita a Deus com palavras, mas com silêncio e indiferença. Tem muitos cristãos que estão rejeitando a Deus em silêncio. Não precisa falar nada contra Deus, mas estão rejeitando através das suas ações, com o coração frio. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, palavra do apóstolo, para os nossos corações, naquela época, para o pastor Timóteo, para a época de hoje, agora, para mim, para você que estamos vivos em Cristo. Segundo Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição de que a igreja? Das minhas mãos. Olhe para cá. Deus não está dizendo assim, eu vou reavivar a sua vida espiritual. Não, Ele está dizendo assim, você reavive aquilo que está morto no seu coração. Deus, Ele não se responsabiliza por a sua responsabilidade. Deus, Ele não vai ser responsável por aquilo que Ele deu a você. Mas Ele vai entregar para você e vai responsabilizar você. Se o seu coração está frio, Deus semeou a palavra.
Mas se o seu coração está frio, não foi por causa da presença de Deus, que não tinha. Na verdade, tinha a presença de Deus, só que nós temos que reavivar o dom de Deus que é em nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo para o pastor, hein? Está falando para o pastor dele: reavives o dom que há em ti, que foi passado para ti com as minhas mãos, com a imposição das minhas mãos. Ou seja, Timóteo, você precisa receber, você não está recebendo, receba. Então vai de você sentir no seu coração o que está te afastando da presença de Deus, qual é o pecado que está deixando você mais frio, porque nós vimos aqui que o que deixa o amor da gente frio é o pecado. Nós vimos no texto base da mensagem hoje. O texto base é que o amor de muitos se esfriaria por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a iniquidade. Então, quando o pecado vai se multiplicando, o cristão vai se enfraquecendo, vai esfriando o cristão. Então, aquele cristão que ele era bem fervoroso, ele vai ficando mais frio. Quando você vê um cristão que era bem fervoroso, irmão, desanimar, começar a faltar culto, começar a orar menos, começar a ler menos a palavra, você, que é isso aí? Pecado. Pode procurar, irmãos, pode procurar, é pecado por trás. Ele está no pecado e não quer sair do pecado. Isso é o beabá da teologia. Então o que eu faço, apóstolo? A Bíblia diz que nós devemos nos arrepender. O arrependimento tem que ser verdadeiro e sincero. Nós só somos perdoados, irmãos, dos nossos pecados, se nós nos arrependermos de coração. Se for conversa fiada, vocês lembram da pregação do pastor Araújo aqui, no altar? O que ele falou? Ele disse que jogava o quê? Baralho, era viciado. Mas ele falou uma coisa muito mais importante do que isso. Ele disse assim, que ele não foi liberto porque ele deixou de jogar baralho. Ele foi liberto porque ele não sentia mais vontade de jogar baralho. Então, a verdadeira libertação é quando você não sente mais vontade do pecado. Não é quando você deixa de pecar. Na verdade, é quando o pecado já não faz parte do teu coração. Quando ele sai. Então precisa ter um arrependimento sincero. Você precisa reconhecer que você esfriou. Você precisa ser honesto e dizer: eu esfriei, eu era muito mais do que eu sou hoje. Segunda fase, você precisa buscar a intimidade de novo. Precisa buscar no Espírito Santo a força que você precisa para consertar o seu eu. Terceira fase, voltar a servir novamente. Se você era do altar, precisa voltar para o altar. Se você fazia isso e não faz mais, volte a fazer o que você fazia antes. Precisa passar por essas fases, porque é esse o processo que você precisa passar para voltar a ser quente novamente. Para voltar a ter fervor no seu coração, precisa de arrependimento, de intimidade e de servir novamente. Levanta a mão direita e diga: arrependimento, buscar a intimidade e servir novamente. Glória a Deus. Precisa de novo. O que é que diz a palavra lá em Apocalipse? Volta ao primeiro amor. Procura saber aonde tu caiu. Procura saber onde tu... Ou seja, caiu, se arrepende. Reconheça que você está frio. Eu estou frio, eu preciso mudar. Buscar intimidade, oração, leitura da palavra, jejum. Isso é intimidade. Busca a intimidade até você encontrar. Não encontrei, foi pouca oração. Jejuou, foi pouco jejum.
Não encontrou ainda? Continua, até você encontrar intimidade com o Espírito Santo. Terceira fase do processo para você voltar de novo. Volte a servir como você era no princípio. A fazer o que você fazia no princípio. Servindo novamente ao Espírito Santo e aos seus irmãos. Diga glória a Deus. A frieza se vence não com desculpas, mas com fogo no altar, irmãos. Frieza não se vence com desculpa, tem que ter fogo. Fogo para vencer a frieza. Glória a Deus aí. Aleluia. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Converse com o Espírito Santo agora, na sua honestidade. Se você sente que essa palavra foi para você, você sente frieza da pessoa que você foi quando você aceitou Jesus, fala com Deus agora nesse momento. É só você e Ele, só Ele pode aquecer o seu coração novamente. É momento de arrependimento. Pai, nesse momento, eu peço ao Senhor que o Senhor ouça a oração do teu servo com sinceridade. O teu servo que deseja, Senhor, voltar ao princípio quando ele era avivado, quando ele tinha os dons, quando ele orava forte, fervorosamente, orava em línguas, curava com os dons que o Senhor entregou, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha reacender a chama que um dia foi apagada no coração do Teu filho, da Tua filha. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, vem enxertar, Senhor, o desejo de servir novamente. Se o Teu servo era do altar, Senhor, que ele volte a ser do altar novamente, Pai. Não permita que Satanás venha trazer ele, Senhor, de volta para o mundo, levá-lo de volta para o mundo. Não permita que Satanás venha enganá-lo, afastando ele da tua presença, do caminho. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e eu te bendigo, Senhor, porque eu sei que tu sabes todas as coisas. E aquele que quer realmente reacender o seu coração, meu Pai, que ele sabe o que ele precisa. Em nome do Senhor Jesus, sei que o Senhor não vai reacender. Eu sei que cada pessoa aqui precisa reacender de novo a chama, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Receba a sua bênção nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Você que foi abençoado nessa noite, eu posso orar pela sua oferta em nome de Jesus? Posso? Glória a Deus. Aqui embaixo a chave Pix é o 11993073370. Faça a sua doação. Ajude a nós mantermos a programação, ajude-nos a manter essa obra que nasceu no coração de Deus para abençoar sua casa. Então, ajude a manter. Você que é coluna, dizimista, fiel, todos os meses, não falte, continue ajudando a casa do Senhor. Você que deseja ajudar ainda mais, né? Faça a sua doação, segundo o valor que Deus tocar no seu coração. Aqui embaixo, ó, repetindo, 11993073370. Ovelhas queridas, amo vocês. Beijo bem forte no seu coração. E nós voltamos a qualquer momento, em nome de Jesus.